Olá, pessoal! Hoje começaremos a semana 1 do PET 4. A gente viu na aula passada, nas aulas anteriores, a respeito dos modelos atômicos, né? E fechamos no modelo atômico de Rutherford Bohr, onde ele falou que os elétrons ficam distribuídos em níveis de energia. Então, nós vamos entender hoje como é que é essa distribuição dos elétrons nesses níveis de energia. Então, vamos falar da distribuição eletrônica, tanto dos átomos quanto dos íons. A distribuição eletrônica, ela veio para poder explicar como é que esses elétrons se distribuíam em torno dos átomos, né? Para a gente poder entender, porque até então, o que que se falava? Que não se compreendia como é que os elétrons giravam em torno do núcleo e não caíam nesse núcleo. Aí surgiram os nêutrons, que surgiram para dar essa estabilidade para esse núcleo, para diminuir essa atração, e depois Bohr explicou que as órbitas eram elípticas, né, assim? E que essas órbitas elas serviam para que o elétron pudesse se deslocar entre um e outra, liberando energia ou absorvendo energia conforme ele se movimentava. Mas eles não conseguiram explicar como é que esses elétrons se distribuíam ao redor desse átomo para poder dar essa característica que a gente está falando aqui. Se eu quisesse enxergar, como é que eu vou ver os elétrons distribuídos em torno do núcleo do átomo? Então, os químicos tinham essas dificuldades para explicar, e aí surgiu esse modelo de distribuição eletrônica criado por Linus Pauling, certo? Aí o modelo de Pauling é chamado de diagrama de Pauling. E esse modelo dele, ele explica de uma maneira aceitável, né, como é que os elétrons se distribuem em torno do núcleo do átomo, certo? Então, quem foi Linus Pauling? Ele foi um cientista americano, né, que elaborou esse dispositivo, né, que explica como é que os elétrons se deslocam, né, se organizam em torno do núcleo. É importante vocês lembrarem que a ordem em que os elétrons se encontram é sempre em ordem crescente de energia e fica sempre na diagonal. Então, prestem bastante atenção que eu vou explicar para vocês depois direitinho o diagrama, lembrando que a gente sempre vai seguir a sequência das diagonais, certo? Então, vamos lá. Para a gente poder entender direitinho esse modelo de Pauling, a gente tem que me lembrar que os elétrons ficam em camadas ou em níveis eletrônicos, né? Sim? O que são essas camadas? São essas camadinhas, camada K, L, M, N, O, P, Q, que são 7, né? Assim? Que a gente também chama de nível 1, nível 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. À medida em que esse nível ou essa camada ela vai se afastando do núcleo, maior vai ser a energia que os elétrons terão, certo? Então, qual é a camada de menor energia? É a camada K, porque é a camada que está mais próxima do núcleo. Qual é a camada de maior energia? É a camada Q, porque é a camada que está mais afastada, é a camada que está mais distante do núcleo. À medida em que o elétron vai se afastando do núcleo, ele vai aumentando a sua carga energética, certo? Lembrando que a gente fala de 7 camadas, porque é o que atende os elementos que a gente conhece até então. Mas pode ser que existam outras camadas se a gente conhecer outros átomos com números atômicos maiores, tá certo? Então, recapitulando, para a gente poder entender o diagrama de Pauling, a gente tem que entender que o átomo é organizado em níveis de energia, né? Assim, ou em camadas eletrônicas. A gente vai ter 7 camadas, da camada K à camada Q, e à medida em que essa camada vai se afastando do núcleo, os elétrons vão aumentando a sua energia, certo? Seguindo aqui, então, o que que a gente tem aqui? A gente vai ter, então, as 7 camadas, ou os 7 níveis, né? Que tá aqui, ó. Na camada, no nível K, ou camada 1, a gente vai ter, no máximo, 2 elétrons. No nível 2, ou camada L,
a gente vai ter, no máximo, 8 elétrons. Vou dizer que eu estou falando sempre no máximo. A gente pode ter 2 ou menos. O que eu não posso é passar desse nível com menos e passar para o seguinte. Para eu passar para o nível seguinte, o anterior tem que estar completo, tá? A gente vai ver depois isso com mais calma. Então, repetindo, a camada K, ela vai ter no máximo 2 elétrons. A camada L vai ter no máximo 8 elétrons. A camada M, ou nível 3, ela vai ter no máximo 18 elétrons. A camada N vai caber no máximo 32. A camada O, ela cabe até mais que 32, só que para a tabela periódica atual, nós só vamos usar 32, tá? A camada P, ela também cabe muito mais do que 18, mas para a tabela periódica atual, só vai caber no máximo 18. Assim como a Q também, que caberia mais, mas para a nossa tabela só cabe 8, tá? Então, ele vai aumentando, chega esse ponto, ele começa a diminuir, mas lembrando que é só para atender a nossa quantidade de elementos que a gente tem. Se a gente descobrir um elemento no atômico 297, por exemplo, certamente vamos ocupar mais níveis aqui, ok? Então, vamos lá. Em cada nível, a gente também vai ter os subníveis. Esses subníveis são representados pelas letras S, P, D e F, de Sharp, principal, difuso e fundamental. Na verdade, são só abreviações, mas a letra S, P, D e F, tá? Também em ordem crescente de energia. Cada um desses níveis, ele também vai caber uma quantidade determinada de elétrons. Então, por exemplo, no subnível S, só cabem 2 elétrons. No subnível P, só cabem 6, no máximo 6. Lembrando que é sempre no máximo. Não quer dizer que eu tenho que colocar todos, tá? No subnível D, cabem no máximo 10. E no subnível F, cabem no máximo 14. Tem uma regrinha que fala o seguinte, que a gente não pode passar para o próximo subnível sem que o nível anterior seja completo. Então, eu não posso passar para P, por exemplo, se S não estiver completo. Mas se eu completei S e sobraram só 4, eu posso colocar os 4 em P, tá? Não precisa encher necessariamente o P, não, tá bom? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho nos exemplos na sequência aqui. Bom, aí a gente pode fazer um resumão, né? Peraí que eu vou mostrar para vocês. Quando eu falei lá de elétrons, a gente tem que lembrar da camada de valência. A camada de valência é o último nível, né, do átomo, que é onde vai caber, no máximo, 8 elétrons. Nessa camada de valência é onde o átomo faz as suas trocas eletrônicas, é onde ele faz as ligações químicas que ele tem que fazer. Então, assim, quando um átomo ele vai fazer uma ligação química, ele sempre vai usar os elétrons da sua camada de valência. A gente vai aprender mais adiante que o átomo na camada de valência vai ter no máximo 8 elétrons e que o átomo ele pode perder ou pode ganhar elétrons de forma que essa camada de valência sempre fique com 8. Ele tanto pode ganhar para completar os 8, quanto ele pode perder para ficar com a anterior com 8 completas. Tá certo? Aí, em resumo, então, se eu tenho assim, por exemplo, ó, o subnível S, que é onde vai estar os elétrons lá que eu vou fazer a distribuição eletrônica. O subnível S, se ele cabe 2 elétrons, eu vou colocar como S2, onde S é o subnível e 2 é o número de elétrons. Em P cabem 6. Então, eu vou escrever a camada de valência como P6. Por quê? Subnível P com 6 elétrons. Subnível D, 10 elétrons. Então, vai ser D10. Então, 10 elétrons em subnível D. No subnível F, cabem 14. Então, F14, 14 elétrons em subnível F. Aí você pergunta, mas você não falou que na última camada pode contar com no máximo 8 elétrons?
Então, se ele tiver 10 ou se ele tiver 14, ele certamente não será a última camada, certo? A última sempre vai ter, no máximo, 8 elétrons. Então, se eu tiver um D10, por exemplo, eu vou ter um P6, um P5, um outro subnível depois dele, tá bom? Então, não se preocupe com isso por enquanto, a gente vai entender daqui a pouquinho de uma forma mais clara. Vamos lá. Então, quando a gente combina níveis, subníveis, a distribuição fica assim, ó. Eu vou usar o termo nível, tá? Que é a camada aqui. Então, no nível 1, eu vou ter apenas um nível e um subnível, porque só cabem 2 elétrons, vai ficar um S2, certo? No nível 2, a gente vai ter 2 subníveis, subnível S e subnível P. Então, 2 elétrons em S, 6 elétrons em P, totalizando 8 elétrons. No nível 3, a gente vai ter 3 subníveis, S, P e D. S com 2, P com 6, D com 10, totalizando 18 elétrons. No nível 4, teremos 4 subníveis, S, P, D e F. S com 2, P com 6, D com 10, F com 14, totalizando 32 elétrons. No nível 5, a gente vai ter 4 subníveis, lembrando que existe um quinto, mas não é ocupado, tá? A gente não vai falar dele. Então, vai ser S2, P6, D10, F14, totalizando 32 elétrons. No nível 6, teríamos também que ter 6 subníveis, só que a gente só utiliza, por enquanto, pela nossa tabela periódica atual, apenas 3, S2, P6, D10, totalizando 18 elétrons. E no nível 7, a gente vai ter 2 subníveis, lembrando que os outros, possivelmente, quando vierem outros elétrons, também existirá, tá? Outros átomos, né? Mas só S2 e P6, totalizando 8 elétrons. Então, o que que a gente tem que saber até agora para poder entender a distribuição de Pauling? Que a gente vai ter níveis e subníveis. Ao todo, são 7 níveis, são 4 tipos de subníveis que vão se organizando de acordo o nível que eu tiver. No nível 1, um subnível. No nível 2, 2 subníveis. No nível 3, 3 subníveis. No nível 4, 4 subníveis. Aí a gente repete. No nível 5, 4 subníveis. No nível 6, 3 subníveis. E no nível 7, 2 subníveis. Lembrando que do nível 5 para baixo, 5, 6 e 7, existiriam outros subníveis, mas pela nossa tabela periódica atual, a gente não faz uso deles. Como a gente não faz uso deles, a gente não coloca aqui, tá? Mas subentende-se que eles estão aqui inseridos na nossa estrutura. Então, vamos passar agora a conhecer o bonito, né? O famoso diagrama de Pauling. O que eu preciso lembrar? Que os subníveis são preenchidos em ordem crescente de energia. Então, é só vocês seguirem aqui a setinha verde, ó, verde e roxa, tá vendo? Ó? A energia vai crescendo dessa forma aqui, ó. Começa em um S, depois vou para 2S, depois 2P, 3S, terminou, volto lá para cima, 3P, 4S, volto lá para cima, 3D, 4P, 5S, terminou, volto lá para cima, 4D, 5P, 6S, terminou, volto lá para cima, 4F, 5D, 6P, 7S, terminou aqui, volto lá para cima, 5F, 6D, 7P. Observa, por exemplo, que o nível 5F é mais energético do que o nível 7S. Por que que acontece isso? Lembram-se que a órbita é na forma de que a órbita em torno do átomo é em forma de elipse, então ela não é circular.
Então, isso quer dizer que, de repente, uma pode estar aqui, a mais externa, e a mais interna está aqui, tá certo? Tá com mais energia. E eu vou lembrar que a energia, ela vai crescer sempre na diagonal, de cima para baixo. É sempre aqui, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, é por isso que 5F tem mais energia que 7S. Eu passo por 7S depois que eu vou chegar em 5F, certo? Então, o nível de menor energia é o nível 1S, o nível de maior energia é o nível 7P, ok? Então, vamos seguir aqui, vamos ver um exemplo agora. Então, no diagrama de Pauling, é isso que a gente vai ter. Vocês podem ver que aqui é uma reprodução do que a gente viu anteriormente. Então, todos os níveis e todos os subníveis. Então, se a gente for distribuir, tá vendo? A gente começa aqui, nível 1. 1s2 quer dizer nível 1, 2 elétrons no subnível S do nível 1. Seguindo, 2s2 quer dizer o quê? 2 elétrons no subnível S do nível 2. Qual que é o próximo agora? 2P, né? Esse aqui. Então, 2P6. Em P não cabem 6. Então, 6 elétrons em subnível P do nível 2. Depois, 3S2. 2 elétrons no subnível S do nível 3. Qual que é o próximo agora? 3P, 4S, tá vendo? Depois, 3D, 4P, 5S. Depois, 4D, 5P, 6S. Depois, 4F, 5D, 6P, 7S. Depois, 5F, 6D, 7P. Observa que a ordem energética aqui não é igual à ordem geométrica, né? Que eu estou seguindo aqui bonitinho, se eu olhar na sequência. Mas na energia, a energia cresce assim, sempre de cima para baixo. Então, a gente vê que fica diferente, tá certo? Então, vamos lá. Se o átomo for neutro, todo átomo é neutro, né, gente? Então, para o átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se eu pegar o número atômico 10, eu vou ter 10 prótons e vou ter 10 elétrons. Então, se eu for distribuir, eu vou distribuir os 10 elétrons. Então, para eu poder fazer a distribuição eletrônica, é só eu pegar o número atômico, no caso do átomo. Aí é só pegar, se um atômico é 20, isso quer dizer que esse átomo vai ter 20 elétrons. E a gente vai distribuindo, preenchendo aquela quantidade de subníveis até chegar no atômico que a gente está falando, tá certo? A gente vai ver um exemplo agora para vocês entenderem. Então, vamos pegar aqui o cálcio, num atômico 20. Então, vamos lá, fizemos o diagrama, certo? Vamos agora distribuir, são 20 elétrons. Então, começo pelo 1s2. Então, dos 20, eu já gastei 2. Me faltam 18. Depois eu vou para onde? Para 2s2. Então, gastei 2, mais 2 aqui, 4. Então, de 20, estão faltando 16. Aí, 2p, 6. Então, eu usei, ó, 2, 4, mais 6 aqui, 10. Então, faltam 10. Vou descer. Em 3S, eu vou colocar mais 2. Então, já colocamos 12. Chegamos em P. Então, de 12, eu preciso de 6. Ó, 2, 4, 10, 12. Mais 6, 18. Então, faltam quantos? Faltam 2, que eu vou colocar em S. 4S2 e fechamos os 20. Eu vou parar aqui porque eu só tinha 20 elétrons. Essa parte de cá vai ficar sem preencher porque eu não tenho elétrons para colocar nela. Observa que, nesse caso aqui, coincidiu de terminar com 2 elétrons, que é o máximo que cabe em S. Quer dizer que toda vez que eu fizer agora, sempre eu vou colocar 2? Não. Pode ser, se fosse 19, por exemplo, eu só colocaria 1 aqui. O que eu não posso fazer? Colocar 5 aqui e colocar 2 aqui, certo?
Aí a forma de fazer é essa, sempre preenchendo todo o subnível e só depois que ele tiver preenchido que eu passo para o subnível seguinte, ok? Vamos ver outro exemplo? Então, aqui eu vou fazer agora com 28, que é o níquel. Mesma coisa, eu tenho 28 elétrons, certo? A gente vai distribuir esses 28 elétrons nesse diagrama aí. Então, começamos aqui, ó, no primeiro. Então, o que a gente tem aí? Um S2. Então, dos 28, a gente usou 2. O que a gente faz agora? De novo, 2S2. Então, dos 28, a gente usou 4, certo? Seguindo, vamos lá. 2P6. Então, colocamos mais 6 e depois mais 2, certo? Seguindo aqui, vamos lá. Então, 2, 4, 10, 12. Então, de 28 já usamos 12. A gente sempre conta os números de cima, tá bom? Aí, aqui agora, P6, 3P6, 4S2. Quanto nós já usamos? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Então, já colocamos 20. Ainda faltam 8. Para onde que a gente vai agora? A gente vai para o D. Aí, vamos lembrar que lá no D cabem no máximo 10. Quantos que nos sobraram aqui? Até aqui nós usamos 20, são 28, então me sobraram 8. O que eu vou fazer? Só vou colocar os 8 que estavam aqui. Observa que a gente não usou os 10 porque não cabia 10 aqui, né? Eu não tinha 10, só me sobraram 8. Então, eu só vou colocar os 8 que me sobraram aqui, certo? Então, eu tenho que lembrar o seguinte, que quando eu faço a distribuição eletrônica, eu vou colocando os elétrons até completar a quantidade que eu tenho. Toda vez que eu estou falando de átomos, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, o número atômico corresponde ao número de elétrons também. Então, no caso aqui foram 28. Em D, eu poderia colocar até 10, mas só me sobraram 8, eu só vou colocar os 8, ok? E se eu tivesse íons, como que a gente ia fazer a distribuição eletrônica? O que eu vou lembrar? O íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Se ele for positivo, se ele for cátion, o número de prótons é maior que o de elétrons porque ele perdeu elétrons, certo? Se ele for negativo, se ele for um ânion, o número de prótons é menor que o de elétrons porque ele ganhou elétrons. Vamos entender isso aqui no exemplo para ficar fácil. Então, vamos lá. Pegando o cátion, é só lembrar, a gente faz a distribuição como se fosse o átomo normal e depois a gente retira lá na camada de valência, que eu falei que é a camada mais externa, a quantidade de elétrons que o átomo perdeu, certo? Aqui, por exemplo, ó, o ferro. Se a gente fizer a distribuição, fica assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Todos os 22 elétrons aqui. Se eu tiver o Fe mais 2 ou 2 mais, isso quer dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, onde que vai sair? Vai sair daqui, ó, do mais externo, tá vendo? Do 4S2. Aí ele vai sumir. Vamos ver isso aqui bonitinho para ficar mais fácil de entender aqui no exemplo. Vamos fazer aqui do manganês. O manganês, por exemplo, número atômico 25 e carga mais 2. Isso quer dizer que o manganês, ele perdeu 2 elétrons. Então, dos 25 que ele tinha, ele só vai ter 23. Então, o que a gente faz? A gente distribui
como se fosse os 25 normalmente, ó. S2, S2, P6, S2, P6, S2, D5. Tá vendo? Então, tiramos bonitinho todo mundo. Aí, o que vai acontecer agora? Eu preciso tirar da camada mais externa. Qual que é a camada mais externa? 4S. Essa é a camada mais energética, certo? 3D5 é a camada mais energética. 4S2 é a camada mais externa. Como nós vamos tirar 2 elétrons, nós vamos tirar da camada mais externa, tá? Essa é a camada mais externa. Então, vamos tirar de 4S, certo? Tranquilo? Deu para entender direitinho aqui? Então, sempre vai sair da camada mais externa. Então, toda vez que eu for distribuir os elétrons, né, de um íon, de um cátion, que é nesse caso, eu distribuo normalmente, como se eu tivesse todos os elétrons, e depois, na camada mais externa, eu retiro os elétrons que o átomo perdeu. Seguindo aqui, vamos lá. E se for um ânion? O que a gente sabe? O ânion, ele vai ganhar elétrons. Então, a gente vai colocar os elétrons no subnível que estiver incompleto. Nem vou mostrar, que vou mostrar direto lá para vocês, tá? Naquele que estiver faltando. Vamos lá? Então, aqui, ó, o bromo. Bromo tem número atômico 35 e ele ganhou um elétron, certo? Então, o que a gente faz? Distribui normalmente como se fossem os 35. Vamos lá? Então, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Então, fechamos os 35, certo? Aí, o que eu falei com vocês? Que a gente vai colocar os dois no nível que estiver, no subnível que estiver incompleto. Quem é que vai estar incompleto? Não é o 4P5? Não é nele que está faltando um elétron? Então, é ele que vai receber esse um elétron aqui. Tá certo? Ele era 4P5, vai ficar 4P6. Então, qual que é a diferença do íon para o ânion? Vamos recapitular. Do cátion para o ânion. No cátion, o que a gente faz? Vou botar aqui. A gente retira os elétrons mais externos do átomo correspondente, que foi o que a gente fez aqui, tá vendo? Qual que era o nível mais externo? É esse aqui, ó, tá no 4. Então, 4 é o mais longe, né? 1, 2, 3, 4. Esse é o mais, né? Esse aqui é o mais externo. Então, é daqui que eu vou tirar. Então, eu tenho que. Falta um, né? Aqui. Esse aqui é o de maior energia, mas esse daqui é o mais externo. Então, é daqui que eu vou retirar os elétrons. Então, eu vou tirar do 4S2. Tirei, certo? Então, no cátion, retiramos do nível mais externo. Aí eu olho a distribuição geométrica. Para o ânion, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o elétron no nível que estiver incompleto, que no caso é esse daqui. Ele era P5, ganhou um elétron, virou P6. Certo? Deu para entender direitinho? Tranquilo? Então, fechamos aqui a nossa explicação. Vocês podem depois dar uma olhadinha na apostila para poder dar uma reforçada no conteúdo. Essa matéria eu gostaria de estar dando para vocês em sala para a gente poder praticar, tá? Mas assim, revejam o vídeo mais vezes se tiver dúvida, tá bom? A distribuição eletrônica ela é muito simples, não tem segredo.
tá? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente continua na próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.